Para muitos usuários de crack, a última alternativa de recuperação é se internar em clínicas e fazendas de reabilitação. Edemar Antônio, ex-usuário de drogas, hoje é monitor terapêutico na Fazenda Senhor Jesus Cristo Rei, em Frederico Westphalen, e comenta como é o tratamento para o usuário de crack. Hoje em dia a gente fala do crack, no momento que a maioria das pessoas que vêm se tratar é vítima do crack quase, né? Tem que ter acompanhamento do psiquiátrico junto com o remédio. Já não consegue mais fazer um tratamento assim sem um psiquiatra, sem ter remédios para ajudar, né? Por causa de tão forte que é essa droga. O psiquiatra Ronaldo Laranjeira, em um depoimento postado no site YouTube, explica a necessidade de acompanhamento profissional na recuperação de dependentes. Porque não basta simplesmente a pessoa parar de usar a substância, ela tem que fazer toda uma reengenharia social. Ela tem que ter a busca de atividades prazerosas que substituam o consumo das drogas. E para isso, muitas vezes, ela tem que mudar a sua rede social, ela tem que mudar a forma de lazer, ela tem que fazer uma mudança substancial no seu estilo de vida. E sozinha ela não consegue isso. Então, o aconselhamento psicológico ele é importante para a pessoa fazer essas modificações. Mas independente das técnicas e remédios usados, a vontade de se recuperar é o fator mais importante do tratamento. O ex-usuário de drogas, Edemar Antônio, fala das recaídas que teve. Mas eu nunca tive aquela decisão assim, não, eu quero me recuperar, né? Ia e depois saía da fazenda e deixava de lado tudo que aprendia lá dentro, né? Saía na rua e o mundo me envolvia e quando via eu recaía e voltava no fundo do poço de novo. Então, a gente sempre coloca, né? Que o primeiro lugar, eu acho que o início de tudo é o querer, né? O querer se recuperar, é o querer dar um passo. Contudo, para Edemar, mais eficiente que o tratamento é evitar a primeira vez. Dentre 10 usuários de crack que permanecem os 9 meses na fazenda, apenas um sai recuperado. Paulo Roberto do Amaral está pela segunda vez internado e explica que depois da primeira internação, bastou um gole de bebida alcoólica para voltar a usar outras drogas, até chegar no crack. Numa recaída que começou do ponto de onde ele tinha parado anteriormente. Tive um ano praticamente abstinente da droga, né? E quando eu recaí lá no fundo do poço. Já foi numa semana, eu ingeri bebida alcoólica, e já voltei a fumar cigarro, fumei maconha, cheirei cocaína e quando eu vi estava fumando pedra, não, estava no crack. Mas o crack ele te envolve muito, sabe? Ele te destrói fisicamente, emocionalmente, né? Ele é uma droga muito forte, ele vicia muito rápido. As consequências do uso do crack afetam o convívio familiar e social, além da saúde física e financeira. Aí, como você faz o uso do crack, ele te consome muita energia, ele te dá um desgaste físico e emocional muito grande. E no dia seguinte te dá depressão. E a depressão faz com que você não trabalha, que você fique em casa. Eu já estava assim, eu usava o crack num dia e no outro dia eu não conseguia ir mais para o trabalho, começava a faltar o trabalho. E daí vai consumindo os recursos. O dinheiro das compras, eu não estava tirando da boca da minha filha, estava tirando as coisas, né? E daí foi quando eu despertei agora, a última vez que eu pedi a internação aqui no Cristo Rei. O roubo é a alternativa que resta para quem é viciado e não tem mais recursos financeiros para comprar o crack. Quando você esgota os limites financeiros, aí você esgota os bens materiais que você não tem mais o que se desfazer, você acaba roubando, né? Isso é a consequência, é o caminho que o crack leva, é o furto. Ao contrário do que se pensa, o crack não é uma droga utilizada somente nos subúrbios e periferias. Pessoas de todos os níveis sociais podem ser atingidas por essa droga. Então ela é boa que eu via chegar gente de tudo que é nível social, né? O cara conhece porque eu sou bem conhecido na cidade, né? Então eu conheço bastante o nível social de pessoas de várias classes sociais. E então eu via ele frequentemente na boca. Confira como o crack age no usuário. Ela vicia mais rápido, o efeito é mais rápido. Eu sei porque eu fui usuário de todas as drogas, né? Eu fiz consumo de todas as drogas. É mais acelerado o processo de dopação, assim, de chapação, assim, ele te dopa mais rápido. Então, numa fumada, numa tragueada, você já sente o efeito que você precisaria ficar 1 hora, 2 horas cheirando cocaína. A primeira coisa, assim, ela tem os lábios roxos e uma impressão assim de que está descascando os lábios. Tá? Ela tira uma olheira assim na frente do olho, assim, e o olho vai profundo
e ressalta o osso da face. Mas no caso de Paulo Roberto, o que o motivou a procurar ajuda foram as consequências que o crack trouxe para a sua família. Porque eu preciso me recuperar. Primeiro, porque eu não posso perder minha filha e a minha esposa, que são as duas pessoas que eu mais amo, né? E terceiro, eu estava terminando com a vida da minha mãe, a preocupação dela, porque eu sumia e me enfiava nas bocas de crack e às vezes ficava 1, 2, 3 dias sem aparecer em casa. Paulo Roberto sabe que são muitas as oportunidades para voltar a usar a droga. Por isso, ainda não se vê pronto para a reintegração social. Lá fora a pressão, o mundo está girando lá fora. A pressão lá do mundo é diferente. Tem colega fumando, vem te oferecer, né? Dos teus problemas ninguém quer saber, mas a droga eles vêm te oferecer. E será que eu estaria pronto para cair à tentação? Essa é a pergunta que eu me faço. Para quem usa o crack e não procura apoio, Paulo Roberto vê só um fim. O crack te leva a mendigar. Tu não te importa mais contigo mesmo, tu perde a autoestima, tu perde os valores, o respeito consigo mesmo. O caminho traçado pelo usuário de crack não é muito longo. Em 6 meses, 1 ano, tá morto. Tá usando, que não entre, que não use, que não experimente.